A paz do Senhor, queridos. Que bom ter a sua companhia aqui outra vez mais. Estamos aqui para mais um papo de Escola Bíblica Dominical, o nosso velho e famoso e bem conhecido papo de EBD, né? Hoje já estamos aí na lição de número 3 desse quarto trimestre, a qual tem sido fantástico para as nossas vidas, falando sobre as promessas de Deus. E hoje nada mais, nada menos do que a pessoa do nosso pastor e amigo aqui, Kleber Oldani, para trazer todo esse estudo para nós aqui. Mas não vou falar muito dele, não. Vou pedir para ele fazer a sua apresentação. Pastor Kleber, fique bem à vontade. Irmão Eduardo, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão aí nos acompanhando pelas redes sociais, participantes aí assíduos, né, do Papo de EBD. Tem sido uma bênção aí para as nossas vidas, Amém. Inclusive para a nossa igreja de Tremembé, de quem eu trago a paz. Nós temos ali 10 congregações, pastoreadas ali pelo pastor Jorge Antunes. E é um prazer poder estar aqui com os irmãos, para que de alguma forma eu possa contribuir para a expansão do reino de Deus, para o crescimento aí, de conhecimento dos irmãos. Amém. Que maravilha, meus queridos. Tá vendo só? Esse é o nosso pastor Kleber Oldani, ali da congregação do Jardim Santana, né? A qual já bem disse, pastoreado pelo nosso pastor Jorge Antunes, da cidade de Tremembé. Ali nós temos 10 congregações ali espalhadas por toda a cidade, um vasto campo, como eu tenho bem falado aqui, né? E hoje o nosso pastor Kleber está aqui conosco para nos abençoar com esse conhecimento. Leva o nosso abraço ali, pastor Jorge, para toda a igreja, para as igrejas ali, para as demais igrejas ali de Tremembé também. E nós temos bastante irmãos e amigos ali. Amados, lição de número 3, as promessas de Deus para a igreja. Olha que tremendo, hein? E nada melhor que trazer a pessoa de um pastor, né? Para ele comentar um pouquinho sobre essas promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida, ou seja, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. O texto áureo nos diz da seguinte maneira: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso no Senhor Jesus Cristo falando, se encontra no Evangelho ao qual escreveu Mateus, no seu capítulo de número 16 e o seu versículo de número 18. A verdade prática, meus irmãos, nos diz assim: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder, de glorificação final do nosso corpo. Pastor Kleber, algo a comentar, algo a acrescentar na verdade prática? Pode ficar bem à vontade. Muitas são as promessas de Deus para a igreja. Nós sabemos disso. Gostei da síntese por parte do comentarista em tratar sobre esses assuntos: vida eterna, poder, glorificação do corpo. Hoje se fala-se muito em promessas de Deus. Só que, infelizmente, na maioria das vezes, essas promessas estão sempre, ou quase sempre, associadas com as coisas materiais. Só que as promessas de Deus para a igreja vão muito mais além do que as coisas materiais. É isso que, se o Senhor nos permitir, iremos trabalhar hoje. Isso, muito mais além. Isso é muito forte. Amados, se você porventura nos ouvir aí repetindo essa palavrinha aqui algumas vezes, chamada igreja, fique tranquilo, que ela é a palavra-chave de toda essa lição de número 3. Lembrando que essa lição de número 3, ela vai ao ar, né? No dia, ao ar que eu digo ministrado em sala de aula, pastor Kleber, no dia 20 de outubro, e essa data é uma data muito importante para mim. 20 de outubro, é o aniversário da minha esposa, mais uma vez, já vou deixar aqui registrado para ela um feliz aniversário, que Deus continue derramando sobre a vida dela muita chuvas de bênçãos, né? Tem sido uma esposa, uma companheira, uma verdadeira amiga exemplar. Eu glorifico a Deus pela vida dela, pelas 3 filhas lindas que ela também me presenteou. Bondade do Senhor para conosco. Pastor Kleber, vamos lá? Vamos lá. Nosso objetivo aqui hoje, meus irmãos, nosso objetivo, falando porque é o objetivo do nosso pastor Kleber, né? Em primeiro ponto, é apresentar as promessas de Deus para a igreja de Cristo. Em segundo ponto, é pontuar o efeito das promessas divinas para a execução da grande comissão, missão da igreja no mundo. E terceiro, para a gente estar finalizando, é conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas. O pastor Kleber deu uma rápida pincelada aí falando das bênçãos materiais, né? Então nós precisamos nos conscientizarmos acerca de tudo isso. E nesta lição, meus irmãos, nós nos aprofundaremos nas promessas de Cristo específicas para a sua igreja, ou seja, para a sua vida. E agora eu passo a falar para o nosso pastor Kleber aí, pode ficar bem à vontade, meu pastor. Primeiro tópico, ele nos traz a natureza da promessa de Deus para a igreja. Interessante. O título da revista é As Promessas de Deus
para a igreja, né, como nós já tratamos desse assunto. Então, Isso. é interessante como o comentarista aqui, ele começa a introdução dizendo que a igreja de Cristo é portadora das gloriosas promessas de Deus. Então, aqui nós já aprendemos uma lição para as nossas vidas. Deus tem muitas promessas, mas nem todos são alvo dessas promessas, ou são portadores dessas promessas. Precisa ser igreja, precisa fazer parte da igreja, precisa ter tido um encontro com Cristo, precisa ser salvo em Cristo. Existem muitas promessas de Deus que foram feitas para a igreja, porque ela foi idealizada pelo Pai, ela foi edificada por Jesus Cristo na cruz, e hoje ela é guiada pelo Espírito Santo. Então, a igreja ela é uma instituição totalmente espiritual, formada por Deus, elaborada por Deus e com alguns propósitos definidos. Primeiro, para adorá-lo. Segundo, para servi-lo. E terceiro, para propagar o evangelho do reino. É uma responsabilidade de todos nós que fazemos parte da igreja de Cristo. Servir a Jesus é muito bom, adorar Jesus é melhor ainda, mas nós também temos a responsabilidade de dar continuidade ao plano da salvação. Deus conta conosco para essa tarefa de levar aos perdidos o plano da salvação. E essa aí é uma tarefa da igreja, ela é a propagadora do evangelho da graça. Propagadora do evangelho da graça. E a natureza das promessas de Deus para a igreja, ela flui de Deus. Então é importante nós sabermos quem é o genitor, quem fornece, quem administra, quem é o responsável, quem concede essas promessas para a igreja. Não vem do homem, não vem de nenhum outro ser, mas essas promessas vêm de Deus, fluem de Deus e estão registradas na palavra de Deus. Por isso que o tópico 1, ele fala sobre a natureza das promessas de Deus para a igreja, né? A natureza das promessas de Deus para a igreja. E para que a igreja possa cumprir, para que a igreja possa cumprir o seu papel no mundo, existem muitas promessas feitas por Deus para a igreja, para auxiliá-la na propagação do evangelho, para auxiliá-la na sua caminhada aqui nesse mundo terrível, nesse mundo mau. E uma dessas promessas são os sinais sobrenaturais. Hoje, infelizmente, em muitos lugares estão sendo banalizados os sinais espirituais, os dons espirituais da parte de Deus. Muitos meninos na fé que não dominam as escrituras, não temem a Deus, e por conta disso, muitos dos dons e dos sinais sobrenaturais, que sempre foi um marco da igreja do Senhor, parece que tem sido mal administrado, parece que tem sido banalizado. Só que nós não podemos generalizar, Isso. porque os sinais sobrenaturais, eles vêm de Deus, e Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo. Então, se ele formou a igreja, se ele constituiu a igreja, se ele entregou seu filho para morrer em nosso lugar, formando a igreja, e sabendo que nós fazemos parte dessa igreja, é uma instituição totalmente espiritual e precisa de sinais sobrenaturais para poder fazer com que nós venhamos caminhar com fé e com coragem para continuar a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E Mateus 28 resume a tarefa da igreja em 3 palavras: ir, ensinar e batizar. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado, eu estarei contigo todos os dias, né, até a consumação dos séculos. Mas já em Marcos 16, nós temos uma promessa de sinais sobrenaturais que ocorreriam para confirmar essa tarefa. Então, os sinais, eles são uma confirmação da obra da evangelização. Hoje há um questionamento muito grande sobre
será que Deus ainda opera na igreja? Será que ainda existe cura na igreja? Parece que tem se tornado escasso as curas divinas, os batismos com o Espírito Santo. Parece que tem se tornado escassos e muitos, às vezes, têm levantado a hipótese de que Deus parece que não esteja trabalhando mais na igreja como ele trabalhava naquele período, e não como ele trabalhava naquele período, até porque no começo da igreja, principalmente até o fechamento do cânon, muitas maravilhas eram feitas pelas mãos dos apóstolos, mas esses sinais, essas maravilhas, até a sombra de Pedro curava, na verdade, era para confirmar a palavra que estava sendo pregada pelos apóstolos. Então, elas serviam para confirmar o que estava sendo pregado. Hoje nós temos o cânon, nós temos as escrituras. Então, o crente hoje não vive por meio de sinais, o crente hoje não corre por vista, ele não vive por vista, ele vive pela fé em Jesus Cristo. Ele não precisa nada mais do que a palavra, mas é porque o cânon fechou, porque nós andamos agora pela fé, que os sinais deixaram de ocorrer. Não. Esse é um pensamento de um grupo de irmãos que eles se denominam cessacionistas. Eles acreditam que os dons espirituais, como os milagres, eles ficaram restritos somente no primeiro século, somente até o fechamento do cânon. Depois do fechamento do cânon, essas coisas acabaram. Mas a gente observa que por toda a história da igreja, há registros de que Deus ainda continuou curando, Deus ainda continuou fazendo milagres, e os sinais sobrenaturais ainda continuaram a ocorrer como acontece no dia de hoje. É bem verdade que não na frequência como ocorria naquela época, mas o mesmo Deus que operava sinais naquela época é o mesmo Deus que opera também sinais nessa época. Então, os sinais sobrenaturais, ele é uma marca da igreja. É uma promessa de Deus para a igreja. Então, se nós crermos e buscarmos, sabendo que isso não vem de nós, vem de Deus, Deus pode sim nos usar, tanto indo, como ensinando, como batizando e também se tornando um despenseiro da multiforme graça de Deus e nos usando com sinais sobrenaturais que pode também evoluir. Esses sinais sobrenaturais também evoluem no sentido de que as promessas de Deus no âmbito espiritual, elas não se reservam, não se limitam somente aos sinais sobrenaturais. As promessas de Deus em relação aos sinais sobrenaturais, não. Nós também temos uma outra promessa da parte de Deus, que é também uma promessa espiritual, sem a qual a igreja não pode fazer nada, que é o revestimento de poder. O revestimento de poder, a natureza dele vem de Deus. É uma promessa de Deus para a igreja. Perceba que Deus estabelece a igreja e ele envia o Espírito para nos capacitar, para nos auxiliar, para que nós consigamos fazer a obra de Deus com excelência. E hoje, muitas igrejas têm ensinado a busca do batismo com o Espírito Santo. Nós, como bons pentecostais, né, cremos que o batismo com o Espírito Santo é uma ação subsequente à salvação. O que significa? Os irmãos que nos estão ouvindo, eu acho que já devem ter conhecimento sobre essas coisas, mas só para reforçar, né? Existe um grupo de irmãos que acreditam que quando a pessoa aceita Jesus, no mesmo instante que ela levanta a mão e aceita Jesus, ela já é batizada com o Espírito Santo. Nós já cremos de uma forma diferente, principalmente observando os relatos do livro de Atos. Nós acreditamos que quando a pessoa aceita Jesus, ela é batizada no corpo, ela é inserida no corpo de Cristo, que é a igreja. Mas o batismo com o Espírito Santo, que não é para ficar fazendo aviãozinho, não é para ficar pulando na perna só, não. A finalidade do batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder para que nós possamos fazer a obra de Deus com excelência. Então, nós temos essa promessa
de Deus, né? Após sua morte e ressurreição, Lucas 24:49 diz que Jesus ele aparece aos seus discípulos, né, depois que ele ressuscita, e ordena-os para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Depois que Jesus foi morto, os discípulos parece que temeram de que os judeus romanos os achassem e fizessem o mesmo que fizeram com ele, ou seja, que crucificassem eles também. Se esconderam no cenáculo com medo dos judeus, com medo dos romanos, com medo de que pegassem eles, que crucificassem eles também. E Deus precisou intervir nisso, porque parece que eles tinham se esquecido de que o mesmo Jesus que havia dito para eles que ele haveria de morrer, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria, parece que eles haviam se esquecido disso. Aí o mestre aparece ressurreto entre os seus discípulos e ordena para ele, não se empolguem, não vai, aguarde o tempo certo, aguarde a promessa do Pai, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas que promessa do Pai? Aquilo que ele fez de Joel. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí vem Atos capítulo 1, versículo 8, e o mesmo Jesus, pouco antes dele ter sido elevado aos céus, ele disse novamente para os seus discípulos que eles receberiam a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Perceba que a finalidade desse revestimento de poder é nos tornarmos testemunhas de Jesus, para pregarmos com ousadia, com intrepidez, com graça. Então, os sinais sobrenaturais, o revestimento de poder, eles são bênçãos, são promessas de Deus para a igreja, para que a igreja possa exercer o seu papel. Isso trata de uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização. Isso vem de Deus, não vem do homem. Alguém tentou comprar, né? Alguém na Bíblia tentou comprar, e alguns hoje também parece que tentam comprar, ou querem tentar comprar, mas essas coisas não podem ser compradas. Deus dá para quem Ele quer, no tempo que Ele quer e da forma que Ele quer, porque o propósito principal é justamente a expansão do reino de Deus. Então, ao longo de todas as Escrituras, nós percebemos que a natureza das promessas de Deus para a igreja, ela vem de Deus. Vem de Deus. E por quê? Porque são promessas espirituais para uma instituição espiritual. A igreja, ela é uma instituição espiritual. Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 18, que eu, falando dele, né? Eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor Jesus é uma instituição espiritual que tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério terreno aqui nesse mundo. Então, a nossa função é fazer uso dessas promessas, é buscar essas promessas de Deus para fazer uso das mesmas, não para a autopromoção do crente. Porque tem muitos que procuram para se autopromover, para se demonstrar mais espiritual do que o outro. Não. A finalidade dessas promessas é a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, é a expansão do reino. São ferramentas dadas por Deus para cada um de nós, para que nós possamos ter subsídios para fazer a obra de Deus com excelência. Isso é maravilhoso, né? Queridos, coisa fantástica, extraordinária, né? Eu fico triste, pastor Kleber, porque o nosso tempo aqui ele é escasso, o nosso tempo aqui ele é reduzido. Mas tem tanta coisa que o pastor Kleber queria comentar aqui ainda. Ele já preparou o material em PDF, ele já me enviou, está em minhas mãos. No momento quando nós disponibilizarmos essa videoaula, o material ele vai em anexo, como nós temos feito no decorrer de alguns trimestres, né? E esse não vai ser diferente.
o material ele vai em anexo para você poder esmiuçar aí na íntegra tudo aquilo que o pastor Kleber ele estudou, inspirado pela pessoa bendita do Espírito Santo de Deus, para nos instruir acerca. Para a gente finalizar aqui esse primeiro tópico, as promessas de Cristo para a sua igreja atuam tanto no âmbito espiritual como no âmbito material. Isso é fantástico, né? Só um subsídio aqui para o pastor Kleber dar uma respirada, tomar um pouquinho de água. Olha que interessante, ó. Os seguidores de Cristo têm o privilégio e a responsabilidade de buscar constantemente os propósitos e o modo de vida que agrada a Deus em tudo que fazem. Olha que interessante que é isso. O propósito de vida nós devemos buscar constantemente para termos uma vida que agrada a Deus. Não é uma vida que agrada aos homens, às mulheres, aos jovens, não. Um propósito de vida que nós precisamos ter, que venha agradar a pessoa bendita do Senhor, nosso Deus, em tudo que nós fizermos. E que a presença e o poder dele venham ser evidentes em nossas vidas e em nossos lares. Isso é maravilhoso, né, pastor? Maravilhoso. Vamos prosseguindo aqui? Tópico de número 2. Agora as promessas de Deus para a igreja. Olha que interessante. As promessas de Deus para a igreja. Nós observamos muitas ação da natureza das promessas de Deus para a igreja. Falamos das promessas no âmbito espiritual para a igreja, as ferramentas que Deus colocou nas mãos dos crentes para que o crente possa fazer a obra de Deus. E agora nós temos as promessas de Deus para a igreja, que somos nós. Isso. Nós somos a igreja de Cristo. E a revista, ela começa falando acerca de da promessa da vida eterna. Irmão, o que mais? Claro que o Senhor é tão bondoso, mas a vida eterna, ela é o auge da busca do crente. Nós estamos aqui caminhando como forasteiros, vencendo as lutas, as tentações, porque nós temos a esperança da vida eterna, de um dia estarmos eternamente com Cristo no lugar que Ele foi preparar para nós, onde não haverá mais choro, não haverá mais dores, não haverá mais dívidas, não haverá mais tristeza, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, o crente ele tem que ter isso em mente, porque a promessa de vida eterna, ela supera todas as outras promessas de Deus, na minha visão, na minha humilde visão. Hoje se fala muito nas promessas de Deus. Só que, como eu disse na introdução, infelizmente, as pessoas têm relacionado muito as promessas de Deus às coisas materiais. É muito vago. Deus de promessas, Deus fez promessas, Deus tem uma promessa. Mas que promessa? Às vezes nós ouvimos tantos pregadores, professores, algumas músicas também evangélicas, falando sobre promessas, mas são muito vagas. De que promessas está falando? E normalmente infere-se que trata-se acerca de promessas materiais. Deus não abençoa material. Claro que Deus abençoa, Ele é dono do ouro, da prata, mas isso é secundário. Isso é secundário. O crente, ele tem que buscar as promessas espirituais. Ele tem que lutar, se esforçar em alcançar as promessas que são espirituais e dentre elas a vida eterna. Promessa de vida eterna, essa promessa não é para qualquer um, não. Hoje prega-se promessa de cura, promessa de realizações, promessa de sucesso financeiro, vários tipos de promessas. Quando nós olhamos para as Escrituras, eu quero destacar duas promessas: a de filiação e a de vida eterna. Outro dia, eu estava fazendo evangelismo, vou fazer bem rápido, e parei na padaria para tomar uma tubaína, calorzão, né? Eu e o irmão paramos na padaria para tomar tubaína para reabastecer. Aí, um pouco distante assim, tinha dois rapazes tomando uma bebida deles, uma cerveja. Aí, parece que acabou a cerveja do copo de um. Aí o outro disse assim: enche meu copo aí, porque eu também sou filho de Deus. Na hora eu parei, aquilo me chamou a atenção e veio na mente: nossa, parece que todas as pessoas que você for perguntar, ou católico, espírita, kardecista, qualquer um, até pessoa que não é nada ateu, é capaz de falar que é filho de Deus. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus, criados por Deus. Nós só nos tornamos filhos de Deus mediante a fé em Jesus.
Então, essa promessa de filiação, que nós devemos nos apegar a ela, que nós devemos nos apoderar dela. João capítulo 1, versículo 11 e 12, o Senhor disse que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 26, Paulo disse: vós, pois, sois filhos de Deus, mediante a sua fé em Jesus Cristo. Então nós nos tornamos filhos de Deus. Há essa promessa de nos tornarmos filhos de Deus mediante a nossa fé em Cristo. E a promessa de vida eterna? 1 João capítulo 2, versículo 25, o Senhor diz bem claro: esta é a promessa que vos tem feito, a saber, a vida eterna. Não é errado o crente buscar crescer materialmente, dar um conforto melhor para sua família, não tem nada de errado nisso. Nós só devemos priorizar aquilo que é espiritual, a nos apoderar, nos apropriar das promessas de Deus, promessa de filiação. Sabemos que somos filhos de Deus, coerdeiros com Cristo. Isso é maravilhoso. Coerdeiros com Cristo. E promessa também de vida eterna. A igreja, ela tem a promessa de poder do Espírito Santo, de vida eterna, e também de dons espirituais. Para quê? Para que nós possamos fazer a obra de Deus com excelência. Perceba que coisa maravilhosa, né? Deus nos dá a promessa de vida eterna, Deus nos dá a promessa do poder do Espírito Santo, quem distribui os dons espirituais como ferramentas para utilizarmos na obra de Deus, na igreja. Os irmãos conseguem perceber como Deus trabalha com as coisas tudo certinha? Ele não só nos chama, nos comissiona e coloca a gente lá e se vira, não. Não. Ele nos dá o Espírito Santo, ele nos dá ferramentas para a gente poder executar o trabalho dele. Tudo está às nossas mãos, tudo está. O interessante é que além ele nos dá as ferramentas, né, pastor? Ele também nos dá as instruções, né? Ou seja, o manual prático. De como vai utilizar essas ferramentas. De como se utilizar essa ferramenta. Não fica muito vago, ele me dá só as ferramentas. Tá, mas daí eu não sei como é que eu vou usar as ferramentas. Não, mas você tem um manual prático, pautado ali, certinho, para você poder fazer uso de cada ferramenta no momento oportuno, no momento devido, porque nós somos testemunhas de Deus. E é tão importante o que o irmão falou, além de ele dar as ferramentas, ele dá o manual, que é a palavra de Deus que nos ensina como fazer, a quem fazer, quando fazer. É importante nós salientarmos, observarmos, eu falei também sobre a questão da banalização, em relação aos dons espirituais. Hoje se busca muitos dons de profecia, dom de línguas, mas quase não se busca o dom de domínio próprio, temperança e tantos outros dons que são utilizados para a igreja, são úteis para a igreja, servem para a igreja. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo 12, ele diz que todos os dons, eles são para aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. Então Deus nos dá as ferramentas para ser usada na obra dele. Não é para autopromoção, não é para se auto-vangloriar, não é para aparecer, não é para sair na foto, é para a expansão do reino de Deus, a igreja, tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos para fazer, as vocações que Deus tem nos dado, a forma como Deus tem nos capacitado, nós devemos colocar isso em prática. Os dons, os talentos que nós temos recebido da parte de Deus, nós precisamos colocar isso em prática, porque lá na frente, irmão Eduardo, será cobrado de cada um de nós. Isso é verdade. Será cobrado de cada um de nós. Nós não podemos esconder, nós não podemos limitá-los. Pelo contrário, nós precisamos colocar em prática. Em prática. E por fim, nós temos também a promessa da glorificação do nosso corpo.
Fé é tão... Eu gosto um pouco de escatologia, né? Eu gosto um pouquinho de escatologia. E quando Nosso Senhor arrebata... Ele não gosta pouquinho, não, irmãos. Ele gosta muito. Mas é muito mesmo que ele gosta. Eu gosto muito. Sou um pré-tribulacionista raiz. Quando Nosso Senhor Jesus arrebatar a igreja, Paulo diz que esse corpo que é mortal se revestirá de imortalidade. Paulo diz que esse corpo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Os nossos corpos serão transformados, glorificados. 1 Tessalonicenses, a partir do capítulo 4, versículo 13, Paulo fala que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos teremos nossos corpos transformados a nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Os nossos corpos serão semelhantes ao corpo de Cristo, sem mais a possibilidade de pecar. Meu Deus. E a igreja estará no céu, enquanto aqui desbrava a grande tribulação, participando do tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Depois a igreja vem com Jesus, onde ele estabelecerá o milênio, e a igreja glorificada será os seus assessores, assessorará o governo de Cristo aqui nessa terra. Então vale a pena ser fiel, irmão. Vale a pena buscar os dons espirituais, o poder do Espírito Santo, para poder fazer uso na obra de Deus. Vale a pena, porque essas promessas do corpo glorificado não é para qualquer um. Hoje o ímpio morre, não tem uma segunda chance, não tem purgatório, não tem... o autor aos Hebreus fala que quanto ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. Depois disso segue-se o juízo. Então, a oportunidade que nós temos é agora. O que nós devemos fazer em prol do reino de Deus é agora. Então, nos apeguemos nisso. O mundo, qualquer pessoa que nós formos perguntar, ele morreu, o que aconteceu? Morreu, acabou. Mas não é uma verdade bíblica. Não. A morte é uma expansão da vida, uma extensão da vida. Existe a vida eterna com Cristo e existe a vida eterna sem Cristo. Só o que morreu e acabou são as tribulações desse mundo que nós vivemos. Mas para quem morreu sem Cristo, as tribulações continuarão. Existe uma seita aí que anda ensinando uma doutrina chamada aniquilacionismo. Meu Deus. Eles ensinam que o homem, depois que morre, a alma, ela se desmaterializa na atmosfera, logo não existe inferno, não existe lago de fogo, não existe nada disso. Sendo que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Então, como a ressurreição para a salvação eterna é uma verdade, a ressurreição para o castigo eterno é outra verdade. Está lá em Apocalipse capítulo 20, antes do grande trono branco. Então, nós precisamos aprender isso e ensinar os nossos irmãos a valorizar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Para quê? Para que tudo isso possa se cumprir nas nossas vidas. E como que nós devemos fazer para que tudo isso possa se cumprir nas nossas vidas? Simples. Obedecendo. Isso nós vamos passar para o tópico 3. Obedecendo. Queridos, para a gente fechar aqui esse tópico de número 2 aqui, eu falei isso porque o tópico 3 ele vai falar para nós assim, condições para viver as promessas de Deus. Condições para viver as promessas de Deus. O encerramento aqui do tópico 2, em Cristo cada crente recebe a promessa de vida eterna. Como o pastor Kleber já bem mencionou aqui. Revestimento de poder pelo batismo do Espírito Santo e de um corpo glorificado na volta do nosso Senhor. Olha que coisa tremenda. Isso ele acabou de ministrar também. De um corpo, Espírito Santo, um corpo glorificado na volta do nosso Senhor. Como grandioso será esse dia. É para crente, né? É para crente. Agora, como eu já bem disse, né, caminhando aqui para o tópico número 3, condições para viver as promessas de Deus. Condições para ver. Nós não podemos deixar de falar sobre a obediência. Tudo gira em torno dela. Né? Olha os 3 subtópicos. É preciso crer, é preciso ser fiel e é preciso obedecer a Deus. Está tudo entrelaçado. Está tudo entrelaçado. A gente vai chegar nessa parte. O que é obedecer? Obedecer é uma condição para que Deus cumpra suas promessas nas nossas vidas. Já começa por aí. Então, Deus não dá nada de graça para alguém. Ele exige que nós, no mínimo, obedeçamos aquilo que Ele espera de nós.
nós leiamos a sua palavra e coloquemos em prática nas nossas vidas. Por quê? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Né? Já começa por aí. Já começa por aí, né? Então é tempo de nós estarmos na presença de Deus em obediência para recebermos de Deus o que é a promessa de vida eterna, a promessa de revestimento de poder e a promessa de termos um corpo glorificado. E além disso, ainda existem as condições, como o irmão disse, para receber essas promessas. Essas condições, elas são imprescindíveis. Não tem como abrir mão. E quais são essas condições? A primeira é crer. Se você não crê, não tem jeito. Sem fé, não tem como agradar a Deus. Então a Escritura mostra que perseverar na fé é uma das condições indispensáveis para viver o cumprimento das promessas de Deus. Então tem que crer. Nós precisamos crer, mas é crer de todo o nosso coração. E segundo, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Nós precisamos ser fiel a Deus. Uma vez que nós devemos crer nele, no Senhor Jesus, nós também devemos ser fiéis a ele. Muitos têm dito crer, mas não andam nos seus mandamentos. Não são fiéis a ele. Que crença é essa? Que crença é essa? Então, se nós dizemos que cremos no Senhor Jesus, nós também devemos sermos fiéis a ele. A palavra de Deus nos adverte: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então é preciso obedecer a Deus, crer, ser fiel, obedecer. Elas são condições imprescindíveis para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém, de um povo ou da sua igreja. Que maravilha, né, queridos? Então isso é fantástico para as nossas vidas aqui, né? Para concluir, né? As promessas de Deus para a igreja, elas são verdadeiras, meus irmãos. Nós precisamos acreditar nisso. E além de verdadeiras, elas são de grande valor. Grandíssimo valor. Por meio de Cristo, essas promessas do Senhor se estendem para todos os crentes que fazem parte da igreja de Cristo. É para todos nós, irmãos. As promessas de Deus não é para um grupo específico. Assim como a salvação não é para um grupo específico, como alguns querem ensinar aí, né? As promessas de Deus também não são para um grupo reservado, são para todos aqueles que nele crê. E nele nós viveremos as promessas da vida eterna, de poder e da glorificação final, tendo a certeza absoluta que os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Eles vão se cumprir. Que maravilha, né? Amados, segundo as Escrituras, né, ou seja, a Bíblia, é necessário a igreja ter fé, fidelidade e obediência para viver em plenitude as promessas divinas. Então, fica um recado para você. Você quer viver na plenitude das promessas de Deus? Seja obediente. Eu vou pegar esse gancho da palavra obedecer. Seja obediente ao Senhor teu Deus, que você vai viver a plenitude das promessas divinas para a sua vida. Eu acho que você deve estar se perguntando: irmão Eduardo, você não falou nada, colocou um livro aí atrás, até agora não comentou nada. Tá vendo esse material aqui, ó? Ele vai ser o livro para o sorteio dessa lição de número 3 e a lição de número 4. Vai ser 2 livros, um para a lição de número 3 e um outro para a lição de número 4, com essa mesma temática: arrependimento profundo e eficaz. O autor nós já bem sabemos, né? O nosso irmão Hernani Santos, um prefácio aqui do pastor Luciano Subirá, um livro, pastor Kleber, que nós já sorteamos aqui, um livro muito gostoso. Não sei se o senhor já teve a oportunidade de lê-lo. Um livro muito gostoso aqui, vários irmãos que já leram, já falaram que o livro é abençoador. Aqui o nosso irmão Hernandes, aqui ele coloca: ele é mestre em teologia pela FATEC, Faculdade de Teologia de Cristocêntrica de São Paulo, doutor em apologia pela ICP e pela Global University dos Estados Unidos, pastor presidente da Graça Cruz, presidente das missões VEM, é V.E.M, VEM, visão do evangelismo mundial, idealizador, reitor e professor de teologia no Instituto Sabedoria e Graça. Tá vendo só? Esse aqui é o currículo do nosso pastor Hernani Santos, autor dessa bênção aqui, ó.
para a sua vida. Para você concorrer, primeiro comentário fixado, eu assisto Papo de EBD. Lembrando, só concorre ao sorteio quem for inscrito no nosso canal. Amém? Amados, esse foi mais um Papo de Escola Bíblica, falando um pouquinho da lição de número 3. Te aguardo a semana que vem com a lição de número 4, com a pessoa do meu pastor amigo aqui, pastor Kleber Odani. Pastor Kleber, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. E nós já vamos iniciar já a lição de número 4. Um forte abraço, fique com Deus e até a semana que vem.